cotidiana, na nossa vida de cristão. Então, às vezes, a gente tem que entender por que estamos passando por certos processos. Nós temos que entender por que as coisas acontecem como elas acontecem, ao invés de reclamar. Né? Às vezes, quando eu fui casar mesmo com a minha esposa, a Glória Maria, um mês antes, uma semana antes, ela estava empregada. E aí, faltando quase uma semana para o casamento, ela me liga e eu estou no trabalho e ela me fala: eu fui demitida, houve um corte na empresa, um corte de gastos, e eu estava no meio do corte de gastos, né? E a gente faz faculdade, ela faz arquitetura, eu curso direito, e eu fiquei: e agora? O que a gente vai fazer? A princípio, né? A gente se desespera e fala: meu Deus, eu tô há uma semana de me casar, como é que eu vou me casar sem ter, sem a gente estava contando com o emprego, contando com tudo. Então, mas Jesus, isso foi uma poda, porque Jesus estava me ensinando a crescer. Jesus estava me podando para que eu pudesse dar novos frutos, porque Ele estava querendo que eu gerasse uma maturidade que eu ainda não tinha. Eu sou, apesar de ter essa cara de 15 anos, eu tenho 24 anos, né? Eu tenho essa cara de novinho, mas eu já estou me encaminhando para os 30. Então, eu ainda não tenho toda a experiência que um pai já tem, ou uma pessoa que está há 25 anos casada. Então, eu não tenho toda essa experiência ainda. E Jesus, Ele me podou ali para quê? Para que eu pudesse gerar novos frutos. Não, peraí, então... né? Jesus, ajuda que a gente... Então, podas servem para isso. Podas servem para que a gente cresça no Espírito Santo, para que nós criamos maturidade. E Jesus nos ensinou a passar por isso. Nos primeiros dias foi assustador, né? Nos primeiros meses, mas a gente fez campanha, né? Entre eu e ela e minha esposa. A gente levantava todos os dias, orava antes de eu ir para o trabalho, e assim, foi questão de 2, 3 semanas, ela já estava empregada novamente. Então, mas Cristo gera essas situações para que a gente possa frutificar, para que a gente possa crescer e assim dar novos frutos, porque novos frutos também é conhecimento no Senhor. Se a gente tem conhecimento no Senhor, isso também é dar frutos. Porque se a gente fica estagnado, significa que nós estamos virando aquele galinho velho feio, que está pronto para ser podado, que está pronto para ser arrancado, né? A gente não pode ficar estagnado. A gente tem que estar sempre sujeito às podas de Deus, para que nós venhamos gerar novos frutos. Então, o meu sermão não é tão longo ainda como alguns pregadores. Eu estou no início do meu ministério, então assim, eu peço perdão aos irmãos se o tempo não foi o tempo que os irmãos esperavam, mas essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, o tema da campanha e o que Deus tinha gerado no meu coração. Eu ainda não tenho tantos tempos eu tenho assim tempo de igreja, né? Minha avó sempre me levava para o culto, mas o meu ministério como pregador ainda só está no início, eu só estou no começo ainda, não tem tanto tempo assim que eu prego. Então assim, essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, que é permanecer no Senhor, e para gerar uma certa maturidade quanto a ler o livro de João, só pegando versículos isolados, como que é o caso de João 7, que eu frisei bastante sobre pedires o que quiser e vos será feito. A gente não pode ficar nesse pensamento preso em bens materiais. Jesus, Ele quer mais que isso. E antes da gente ficar pedindo essas coisas, a gente tem que ficar pensando com nós mesmos. O que Cristo pediria? Né? Será que Cristo pediria o carro? Será que Cristo pediria dinheiro? Né? Eu creio, estou convicto que Deus, Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas, até porque se não fosse assim, Ele não teria dito para nós, né, que Ele é quem provê, e a gente não precisa ficar preocupado com o amanhã. Se a gente ficar preocupado com o amanhã, nós não estamos deixando as coisas na mão dEle.
Então eu agradeço a minha rica oportunidade que eu tive essa noite. Foi um prazer estar com os irmãos. Eu volto a minha oportunidade para o pastor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o irmão David, né? Deus continue usando ele, né? E eu até, ele está orando ali, mas eu até quero pedir perdão para ele mais uma vez. Os irmãos não sabem, mas eu até quero pedir oração também para mim, viu, meus irmãos? A cabeça minha da ruim, eu coloquei a data errada no cartaz para ele, e ele teve aqui terça-feira. Ele me ligou e falou: pastor, eu estou aqui na porta da igreja. Eu, meu Deus, minha cara ficou lá no chão. Mas a idade vai chegando, né, gente? É muita coisa. Mas eu. Um dia na frente. Né? Vai dar certo, né? Pois é. Então. Ô, irmãos, mas que Deus possa te abençoar muito, viu? E me perdoar também por esse né, deslize aí nas datas, me confundi. Pois é, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, né, que vieram aqui essa noite, e continua crendo, confiando, viu, irmãos? A palavra do Senhor diz aqui nesse versículo, né, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas tem um porém, meus irmãos, tem né, aqui o Senhor fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então nós temos que buscar, né, estarmos no Senhor, buscar essa palavra, que essa palavra venha, né, ser um modo de vida para nós, né? Nós temos que viver essa palavra, para que tudo que nós venhamos a pedir ao Senhor, o Senhor venha nos dar. A palavra do Senhor também fala que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. E nós pedimos mal, sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não temos essa palavra em nós. Porque a palavra do Senhor, ela traz sabedoria para nós. Ela nos dá sabedoria. E muitas vezes nós não temos a sabedoria que vem de Deus para poder pedir, né? Igual foi pregado aqui, muitas vezes a gente pede coisas, pede carro, pede bens, pede isso. Não tem problema, irmãos, a gente pedir, né? Deus dá, né? Mas, irmãos, tem coisas mais importantes para nós pedirmos ao Senhor. Primeiramente, nós devemos pedir ao Senhor, como o irmão falou, Deus pedir ao Senhor que nos muda, que nos molda, né? Deus pedir que o Espírito Santo de Deus venha entrar em nós, né? E venha nos mudar, venha tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor, e que Ele venha nos guiar, né? Para que nós possamos estarmos no Senhor cada vez mais e podemos receber as bênçãos de Deus. Amém? Que Deus, Ele abençoa muito, viu, irmãos? Ele abençoa muito aqueles que o amam e que obedecem a Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar aqui pedindo ao pastor fazer, como sempre de costume, né? Ungir os irmãos. E eu quero dar oportunidade para essa mocinha, a Heloísa, para estar louvando o Senhor enquanto o pastor unge os irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia.